Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre os resultados da Vale. Além disso, eu vou comentar também sobre o anúncio de dividendos. Vou trazer para vocês uma estratégia de dividendos com a Vale que eu acho muito interessante você saber. E claro, vou falar um pouco sobre a questão da transição energética e dos metais necessários para isso. E claro, um pouco sobre a joint venture que a Vale fez com uma outra empresa que eu vou comentar com vocês. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o momento em que eu vou falar de cada um desses temas, que aí você pode pular para aquele que você tiver mais interesse. No entanto, eu recomendo que você assista a todo o vídeo para que você consiga compreender desde o início aqui da Vale a respeito da sua lucratividade até o que ela está pretendendo fazer com os metais para a transição energética. Portanto, conto mais uma vez aqui com o seu curtir. Claro, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal e claro, também no primeiro link aqui que nós temos na descrição, você vai ser direcionado para o nosso grupo do WhatsApp, onde nós já somos quase 40 pessoas conversando sobre investimentos diariamente. Então, conto com você e então, vamos para o vídeo. Bem, aqui a gente já vai para a melhor parte, que eu acho que todo mundo gosta disso aqui. Vamos falar sobre dividendos. Na verdade, nesse caso, é um juro sobre capital próprio. Tem uma diferença. Já vou explicar para vocês. A primeira coisa que você precisa saber é que hoje nós vamos receber mais ou menos aqui 8 bilhões 276 milhões de reais que a Vale vai pagar em forma de dividendos. E na verdade, pagando isso como um juro sobre capital próprio no valor de R$ 1,91, nós vamos ter um pequeno desconto, aqui de 15% em relação a esse valor. Então, nós teremos líquido mais ou menos R$ 1,63 por ação. É um valor bastante razoável. Agora, o que eu acho que é interessante você saber? Você consegue investir na Vale de duas maneiras. Você pode investir, claro, nela diretamente, ou você pode investir através de uma holding que se chama Bradespar. Ela tem duas ações negociadas em bolsa, a BRAP3 e a BRAP4. A mais líquida, na verdade, até para você operar opções, se for da sua predileção, é a BRAP4. O que acontece entre uma e outra? Bem, o que você precisa saber é que a BRAP ela é uma holding, então ela basicamente é uma outra empresa que compra ações da Vale. Anteriormente, a própria BRAP ela já teve ações, por exemplo, da CPFL, mas hoje ela não possui mais. Ela tinha também até uma quantidade maior de ações da Vale e ela se desfez, na verdade, dando para os seus acionistas uma quantidade ali que ela tinha. Mais ou menos a cada 4 ações de BRAP você recebia uma ação de Vale. Basicamente essa foi a conversão da época. O que acontece? Todas as holdings, na verdade, elas têm uma ineficiência tributária. Uma ineficiência tributária significa o seguinte, que além dela ter que pagar mais tributos, ela ainda tem toda a questão do seu operacional. Então ela tem pessoas para pagar, ela tem funcionários, ela tem salário, ela tem uma sede, por exemplo. Então são custos que acabam saindo. E quem paga esse custo? É a Vale. Tá, mas a Vale não tem nada a ver com isso. Da onde que vem esse pagamento? Bem, isso é de forma extremamente clara, isso vem dos dividendos. Então eu vou mostrar aqui para vocês de uma forma bastante clara. Vamos pegar o ano de 2021 como referência, porque foi um ano muito bom. Aqui a Vale ela pagou nominalmente 14,64 em forma de dividendos. Olhando aqui para a BRAP, nós vamos pegar quanto que ela pagou. Aqui em 2021, que é o ano de referência, ela pagou 11,26. Tá, o que isso quer dizer? Significa que basicamente tudo que a Vale ela passa para a Bradespar, uma parte é repassada para os seus acionistas, significando que depois que ela desconta todo aquele valor lá dentro que eu comentei com vocês dessa ineficiência de holding, ela repassa. No entanto, o que você precisa saber? Você precisa saber que o valor hoje de uma BRAP está mais ou menos na casa dos seus R$ 20, ao passo que da Vale já está nos 70. Então, olha só a discrepância. Então, para uma estratégia de dividendos em relação à Vale, eu aconselharia muito mais você olhar para a BRAP, enxergando, claro, que existe uma questão relacionada a um processo arbitral da Alitel, que pode envolver ali alguns bilhões de reais e que isso pode, num curto período, atrapalhar um pouco dos resultados da BRAP. Mas isso vai ser um efeito pontual e, claro, a Vale já está há quantos e tantos anos na Bolsa de Valores e eu não acredito que isso vai mudar, da mesma maneira não acredito que a BRAP vá. Agora, se você quer um pouco mais de, vamos dizer assim, resiliência e uma estratégia clara, eu acredito que seria melhor investir em Vale, porque BRAP ela é uma holding, ela pode esticar os seus braços para outras empresas que talvez não sejam tão boas, ela pode querer, por exemplo, se desfazer mais ainda das suas ações de Vale. Então existe aqui um leque de coisas que podem acontecer, mas claro, enxergando para este momento em que a empresa ela não disse ainda para onde ela quer ir ou o que ela quer fazer com essas ações da Vale,
para dividendos, BRAP ainda é muito melhor e Vale tem a questão de ser a própria empresa. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar toda a questão relacionada aqui ao juros sobre capital próprio, que você tem a data de corte em 11 de agosto, ou seja, significa que se você comprar ações até o dia 11 de agosto e passar até o dia 12 com as suas ações, significa que você já está ex-dividendos, ou seja, significa que você já passou da data que você teria direito a esse dividendo e, consequentemente, se você tinha as ações antes, você passa a ter direito. Se você comprou as ações no dia 12, no dia 13, no dia 15, enfim, qualquer dia posterior, você não terá direito a esse dividendo, tá bom? Então, entendido aqui quanto que você vai receber e qual é a melhor estratégia, vamos passar para um outro ponto que eu acho muito importante você saber. A Vale ela assinou um acordo com a Marana Minerals. Basicamente aqui é uma joint venture. André, o que é joint venture? Eu não gosto de termo em inglês. Joint venture é uma sociedade de empresas. Pronto. Você cria uma sociedade onde os dois sócios são outras duas empresas. É simples assim, tá bom? O que vai acontecer basicamente? Essa VBM, que basicamente significa Vale Base Metals Limited, significa basicamente que é uma empresa que ela vai receber um determinado aporte aqui dessas empresas que estão investindo. E olha só que interessante. Eles colocam aqui pra gente que o valor total a ser pago à VBM, que basicamente no final das contas é essa sociedade em que a Vale faz parte, é um acordo de aqui 3,4 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando aqui de um valor muito grande que será injetado na Vale. Isso corresponde hoje a uma participação de 13%. Então, entendido tudo isso aqui, você tem que olhar mais a fundo, enxergar que essa junção de duas empresas, elas têm toda uma finalidade, que é exatamente apoiar a transição energética global. Olhando para toda essa questão, portanto, você poderia se perguntar, tá, André, eu não gosto muito da Vale, essa questão da oscilação do minério me deixa um pouco preocupado, transição energética eu não entendo muito bem, como que eu posso me beneficiar? Aqui eu enxergo de diversas maneiras. Você pode se beneficiar da transição energética investindo não só na Vale, mas em alguns outros setores que têm uma sinergia com toda essa questão muito importante da transição energética. Então, vamos lá. Vamos fazer toda a cadeia logística e aqui eu já fiz esse exercício com vocês, mas eu gosto sempre de repetir porque talvez seja um insight interessante. Olha só. Vamos imaginar que você tem ali a Vale, ela que extrai o minério. Você precisa de uma empresa que vai fazer o transporte desse minério. Talvez aqui você consiga achar, não talvez na Bolsa Brasileira, mas em algumas outras, algumas empresas relacionadas à logística em frete marítimo. Então, interessante para você investir. Além disso, você pode olhar para algumas empresas relacionadas à siderurgia que tem muito foco na mudança do próprio minério bruto em algum minério específico para essa transição energética. Então, você pode olhar, por exemplo, para a CSN aqui dentro, Uzi Minas, enfim, existem algumas empresas grandes. Seguindo um pouco mais, você pode imaginar que a transição energética ela vai demandar muito da questão elétrica. Então você pode imaginar uma empresa do setor elétrico como uma geradora, como uma transmissora, até mesmo uma distribuidora pode ser muito interessante. Por fim, quando você enxerga a transição energética, você imagina sair de combustíveis fósseis ou poluentes para combustíveis menos poluentes. Então algumas pessoas comentam até do hidrogênio verde, mas esse é um outro assunto. Agora, olhando para carros elétricos, que eu particularmente enxergo com muito mais, vamos dizer assim, otimismo para o futuro, eu acredito que aqui a gente poderia ou investir em Tesla ou em algumas outras empresas que têm alguns projetos interessantes de carro elétrico. Então, enxergada toda essa dinâmica aqui, que eu gosto sempre de passar para vocês, porque é um insight que eu comentei com meus inscritos aqui do canal e que eu acho que podem ser muito interessantes para vocês, vamos partir finalmente para os resultados da Vale. Bem, provavelmente você já deve ter visto em algum lugar, se não viu, eu vou passar aqui alguns insights interessantes, mas antes eu quero mostrar um negócio que os inscritos do canal lá no nosso grupo do WhatsApp, eles me mandaram. Eles me mandaram essa tela aqui, foi uma foto, uma print que eles tiraram, e existia, basicamente, aqui uma informação que é extremamente importante. Tá, André, o lucro líquido da Vale eu já sei, quase aqui 900 milhões de dólares. Mas olha só, qual que era o consenso? O consenso do mercado estava aqui, ó, em 2,8 bi. O que isso quer dizer de uma certa maneira para mim? Significa que os lucros da Vale vieram muito aquém daquilo que era esperado. Agora, olhando para o pregão que vai acontecer, será que nós temos aqui uma oportunidade de nos posicionarmos com um preço um pouco mais baixo? Porque, veja comigo, o mercado ele é feito de expectativas. No momento em que uma determinada expectativa ela é quebrada dentro do mercado, as pessoas elas acabam vendendo. O mercado ele acaba sendo até um pouco, vamos dizer assim, irracional em relação a essa questão de quanto que a empresa lucrou, quanto que não, esquecem de olhar realmente os fundamentos e o que afetou aquela lucratividade.
Olhando para essa questão, portanto, será que nesse pregão a Vale ela vai começar caindo? Será que ela vai começar subindo? Bem, aqui você que é inscrito no canal vai receber um insight muito interessante na hora de olhar o balanço. E exatamente por esse motivo que eu vou passar para vocês, eu acredito que não há motivo para você se desfazer das ações da Vale. Claro, não é uma recomendação, é apenas um insight que eu quero trazer para que você não se desespere imaginando que o consenso era um e que por ele não ter vindo é um motivo para você se desfazer. Bem, vamos passar aqui por alguns indicadores que eu acho muito importante de você saber. Vou até aumentar para que a gente possa enxergar. Primeira coisa que eu quero mostrar, o lucro líquido que eu já tinha falado com vocês, que ficou aqui na casa dos seus 892 milhões de dólares, e anteriormente, no segundo TRI de 2022, nós tivemos 4 bi em relação ao lucro líquido dessa empresa, e no primeiro TRI deste ano nós tivemos um lucro líquido na casa de 1 bi, 837 milhões. Agora, o que eu achei mais interessante a gente olhar? Essa última linha. A empresa, independentemente do que está acontecendo, se ela está lucrando muito, se está lucrando menos, ela segue quase que regularmente investindo um capital muito bom, investindo aqui na casa de 1 bi 100, 1 bi 200, para continuar trazendo uma eficiência muito grande para suas operações. Então eu gostei muito disso. Agora, André, o que impacta um pouco do meu investimento? O que você precisa saber? A Vale hoje ela tem dois gargalos que são muito importantes, ou, na verdade, se você olhar de uma outra maneira, dois impulsionadores para os preços e valores que a Vale pode ter. Primeira coisa que você precisa saber, a questão dos preços do minério. O minério e o níquel, claro, também foi afetado, mas especialmente o minério de ferro, porque esse aqui ainda é o core da empresa, é o que mais gera lucratividade para ela. Foi muito impactado, porque ele saiu lá da casa dos seus 200, 150, 140 dólares, e hoje ele foi negociado, a gente ainda vai ver, mas foi negociado mais ou menos ali numa faixa de 110 dólares a tonelada. Exatamente por isso, portanto, você consegue enxergar que quando o seu próprio bem, aquilo que você vende, está valendo menos no mercado, por mais que a sua produção se mantenha estável, você vai ter uma queda significativa. Então, basicamente, saindo lá dos 200 dólares para os 110, a gente caiu aqui praticamente metade. Então, consequentemente, a lucratividade também acaba caindo pela metade, e isso é relativamente normal. Agora, o que você precisa enxergar que também trouxe os resultados da Vale para baixo? Quando você vende o minério, o que eu falei? Você vende a tonelada por dólar. O que aconteceu com o dólar? Ele estava lá na casa dos seus 5,30, 5,20 e ele hoje está abaixo ali, por exemplo, dos 4,90. Então, mais ou menos esse foi o preço médio que a Vale conseguiu durante esse trimestre todo. Então, enxergando que o minério ele caiu e que o dólar também teve essa retração, você consegue, juntando os dois, ver um cenário perfeito para ela dar vamos dizer assim, um lucro menor. Eu ia falar prejuízo, mas na verdade não foi um prejuízo. Ela trouxe aqui uma lucratividade ainda assim bastante significativa. Seguindo um pouco, eu gosto sempre de marcar aqui porque eu trago para vocês as informações mais preciosas, porque existem outras tantas aqui que você pode ler, mas eu gosto de trazer aquelas que eu acho que trazem mais valor para os investidores e especialmente aqui para os inscritos do canal. O que eles estão fazendo? O terceiro programa de recompra de ações aqui foi de mais ou menos 1,4 bilhão, mas o que eu gosto de olhar? Quanto que eles já fizeram? No programa de recompra que está aberto, eles já concluíram 64% desse programa, gerando uma recompra de mais ou menos 320 milhões de ações. André, o que acontece com as ações que eles recompram? Existem duas possibilidades, no mínimo, que eu enxergo aqui. Eles mantêm essas ações em tesouraria, esse é o fato, né? Eles compram e mantêm em tesouraria. Eles podem ou cancelar essas ações, ou eles podem, por exemplo, bonificar os acionistas. É uma forma, vamos dizer assim, de eles premiarem aquelas pessoas que permanecem em longos prazos com a empresa. Gosto de qualquer uma das duas. A bonificação, ela tem ali alguma dúvida a respeito de se traz valor no longo prazo. No entanto, eu acredito que quanto maior for a sua participação numa empresa que continua crescendo, é muito interessante você ter essa participação aumentada por uma própria devolução de ações que a empresa faz. Gosto muito desse tipo de programa. Eu não gosto de bonificações quando você tem que fazer um aumento de capital, você criar novas ações. Mas quando você tem ações em tesouraria, você consegue devolvê-las para os seus acionistas, aqui eu gosto bastante. Seguindo um pouco, eu fiz algumas outras marcações aqui embaixo, especialmente dessa planta de Solobo. Por quê? Eu comentei muito dela lá atrás, porque ela não é uma planta especialmente designada para o minério de ferro, ela está muito mais relacionada com minérios de transição energética. E o que eu gostei aqui? Eles colocaram para a gente que quando a planta ela tiver 100% operacional, atingir sua capacidade total, ela vai ter uma redução de 10 a 15% do seu custo unitário, ou seja, significa, portanto, que assim que ela estiver concluída, aquilo que hoje ela está gerando
provavelmente por redução de custos, a gente terá 10 ou 15% a mais de lucratividade em relação àqueles minérios da transição energética, o que é muito bom para a lucratividade da empresa. Seguindo aqui, tem uma questão de EBITDA, um pouco do fluxo de caixa, mas o que eu queria mostrar para vocês é isto. Lembra que eu comentei que o minério de ferro, o valor ele caiu? O valor do dólar também caiu? Olha só que interessante. Vamos lá, volume de vendas e realizado por preço. Aqui, ó, minério de ferro, que é o principal da empresa. No segundo TRI de 23 e no segundo TRI de 22, que nós tivemos uma discrepância muito grande de lucratividade, só para que você se relembre, no segundo TRI de 22 a gente estava na casa quase ali dos 900 milhões de lucro e no segundo TRI de 22 na casa dos seus 4 bilhões de lucro. Olha a diferença. Olhando para o volume de vendas, no volume de venda de minério, nós tivemos até um fluxo maior em relação a 22, olhando aqui, ó, 63 e 62. Mas por que nós tivemos uma diferença tão grande de preços? Mais uma vez, queda no minério de ferro e também uma queda no próprio valor do dólar, que são informações muito importantes que eu gostaria que você guardasse, para que quando o minério de ferro subir ou o dólar tiver uma apreciação, você consiga enxergar quanto que isso pode impactar aqui na empresa. Seguindo um pouco, quero só mostrar para vocês um dado que é importantíssimo em relação ao preço que foi negociado o minério de ferro, assim, o preço médio, né? Então, ó, tá vendo? 111 a tonelada, 137 e 125. O que você consegue enxergar? Ó, segundo o TRI de 22, estava já no finalzinho ali da queda que a gente estava experimentando, aquela queda mais forte dos 200 dólares. Agora, 125 e já 111. Será que nós vamos voltar para aquele preço médio, aquele retorno à média que eu sempre comento? E falando sobre esse retorno à média, vou até mostrar para vocês. Eu coloquei aqui, basicamente, o gráfico do minério de ferro para vocês. Hoje, ele está aqui na casa dos seus 112, e até então eu tinha basicamente estabelecido com vocês em alguns outros vídeos que o preço de retorno à média que eu enxergo para essa empresa é de mais ou menos os seus 90 até os seus 100 dólares a tonelada. André, mas aqui eu estou vendo um gráfico que está muito mais para cima do que para baixo. Tá, vamos esticar um pouco mais esse gráfico. Olha só, eu tinha até deixado aqui, o preço que era anteriormente praticado estava aqui na casa dos seus 71 dólares a tonelada. Isso subiu por diversos fatores e hoje eu enxergo que, por conta de uma questão gráfica, eu consigo enxergar muito mais um preço entre 90 até os 100 dólares. Mas, se você não acredita nessa questão gráfica, você não acredita em previsões para o futuro, tudo bem. Eu só quero dizer que existe um efeito chamado regressão à média, que pode acontecer em casos como esse, e efetivamente estão retornando para a sua média, que eu acredito que vai ser ali na casa dos 100 dólares. Talvez em alguns períodos um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas vai ser mais ou menos por aí, essa é a expectativa que eu tenho até o momento. O custo de vendas ele se manteve muito em linha, então nada aqui que a gente precisa dar uma olhada com muito mais detalhe. E aqui eu quero mostrar apenas alguns outros indicadores que eu deixei estabelecidos para vocês do porquê que eu acredito que você não deve, se for o caso, vender a Vale. Olha só, o EBITDA da empresa significa mais ou menos, em termos bem chulos, quanto que a empresa gerou depois de descontadas as despesas de produção da empresa. Significa basicamente, André, quanto que eu vendi? Eu vendi 100 bilhões. Quanto que eu gastei para produzir todo esse valor? Eu gastei 8 bilhões. Então significa que meu EBITDA é de 2 bilhões. Tá. Só que aí você tem alguns descontos, como impostos, como juros a pagar, como a própria depreciação ou amortização de investimentos e até mesmo dos próprios bens que você tem dentro da empresa, e aí você consegue chegar a um resultado final, então chamado lucro líquido. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos para a linha de tributos sobre lucro. Olha só o quanto que houve de impacto aqui na lucratividade do segundo trimestre de 2023. Nós tivemos aqui 1 bilhão 780 milhões praticamente de redução por conta dos tributos. Em relação aos outros trimestres, você vê uma redução bem menor. Na verdade, você consegue enxergar uma diminuição aqui no segundo trimestre de 22, praticamente metade, e de 23 aqui basicamente 4 vezes menos. Então, olha só a diferença que nós temos aqui. Olhando para tudo isso, eu quero que você veja que por mais que essa lucratividade ela tenha sido afetada, vamos considerar que a gente consiga colocar outros 900 milhões aqui dentro. Olha só para quanto que isso iria. Iria para mais ou menos 1 bi e 800 milhões de reais, que seria basicamente o mesmo resultado do primeiro TRI de 2023. Portanto, a empresa, a meu ver, ela continua com os mesmos fundamentos pelos quais você investiu no primeiro trimestre de 2023 e
permanecem da mesma maneira para esse segundo. E acredito que provavelmente para o terceiro trimestre nós teremos um resultado muito em linha a esse que eu estou apresentando para vocês. Portanto, eu não gostaria que hoje você saísse da empresa imaginando que ela está endividada, que ela está dando menos lucro ou coisa assim do gênero. Na verdade, até tem um indicador que a dívida líquida sobre EBITDA está em menos de uma vez, o que significa, em termos também bastante claros, que em menos de um ano, repetindo ali o lucro que ela está dando, ela conseguiria pagar tudo. Portanto, você que é investidor de Vale, gostaria de saber de você. Primeiro, você investe em Vale através das próprias ações da Vale ou da Bradespar? Segundo, qual que é o seu preço médio? Será que você vai receber bastante dividendos? Deixa aqui no comentário. Eu gosto muito de saber quanto que vocês estão investindo, se vocês gostam da empresa, se não gostam. E claro, se você quiser também deixar um comentário a respeito deste vídeo, se eu tenho algo a melhorar, se você tem algum elogio para fazer, gosto também bastante de receber. E claro, gostando mais uma vez, se inscreva e entre no nosso grupo do WhatsApp. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.